Olá, vou fazer uma ligeira explicação aqui sobre uma passagem que muita gente acho que não entende, ou não sei o que está acontecendo. Onde Jesus fala assim, lá em Mateus 18, 25, versículo 25: de fato é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa passagem aqui, Jesus chamou um jovem rico para ser um dos discípulos, que atualmente eles são denominados como padre, sacerdote, né? Mas o nome é discípulo, ministro. E na época é chamado de discípulo. Então é referente a pessoas que são chamadas por ele para servi-lo na igreja dele, né? Não está se referindo às pessoas ricas da sociedade, não. Ele está se referindo às pessoas que são chamadas, que têm a vocação para servir na igreja. E o desapego, porque para servir a Deus, ainda mais para ser um discípulo, que é um ministro, o apóstolo, para ser um apóstolo, ele convidou ele para ser um dos apóstolos, né? Um dos apóstolos. E ele rejeitou porque era muito rico e não queria deixar a riqueza dele. Então é sobre isso que Jesus está falando, quando ele chama a pessoa para ser um dos apóstolos dele, para segui-lo, para ele poder, como é que se diz? Ser um ministro da sua igreja, cuidar das ovelhas, das pessoas, né? E cuidar da parte material da igreja, para os que são chamados. Porque tem gente que entra na igreja de gaiato, que nunca foi chamado por Deus. Por isso que aí acontece muitos escândalos, a gente vê cada escândalo que ela é conhecida como a Babilônia. Então, quando as pessoas não são chamadas por Deus para servi-lo, o que vai acontecer é escândalo, porque ele não foi Deus que colocou ele ali, ele entrou por algum motivo, ou financeiro, ou para aparecer, menos vocação. Quando Jesus Cristo chama um homem para ser apóstolo, ele realmente vai dar bom testemunho, um verdadeiro testemunho, é o que chamo de santos, né? Aí aqui é assim, ó, o título: o reino é dom e partilha. Uma pessoa importante perguntou a Jesus: bom mestre, que chama até tem outra passagem que chama de jovem rico, né? Aqui já está falando de outro jeito. Bom mestre, o que devo fazer para receber uma herança, para receber em herança a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não levante falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem disse: desde jovem tenho observado todas essas coisas. Ouvindo isso, Jesus disse: falta ainda uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você possui, distribua o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Isso aqui é o chamado para ser um apóstolo. Porque quando ele abandona o que ele tem e faz o que Jesus está mandando, ele vai ter tudo lá. Ele vai ter casa, vai ter o que ele distribuiu, que ele deu para as outras pessoas, ele vai ter ainda mais em dobro, talvez muito mais do que ele já tinha, né? Ainda vai ganhar a vida eterna. É isso que ele está falando para os que são chamados, viu? Só que ele não aceitou o convite de Jesus, né? Porque ele era muito apegado aos bens materiais. Aí ele tem aqui, olha, o homem disse: desde jovem tenho observado todas essas coisas. Ouvindo isso, Jesus disse: falta ainda uma coisa para você fazer.
Venda tudo o que você possui e distribui o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando ouviu isso, o homem ficou triste, porque era muito rico. Vendo isso, Jesus disse: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. O apego aos bens materiais não significa que todo mundo tem que ter sua dignidade, a pessoa estuda, trabalha para ter uma vida boa. E se não tiver rico, não tem o emprego para o pobre. Então tem que ter o rico para dar um emprego para o pobre. É um equilíbrio, o pobre e o rico. Agora, o rico, falando assim em relação à não vocação, isso tanto é para os que são chamados ou os que não são chamados a servir a igreja. O apego tanto faz ser pobre como rico, porque tem pobre que é mais apegado aos bens materiais do que o rico. Todo ser humano que é apegado aos bens materiais e não observa os mandamentos, não está nem aí para as leis de Deus, ele vai perder a salvação. Porque ele só pensa nos bens materiais, no dinheiro, nos seus bens materiais, nas casas, fazenda, dinheiro, né? Então isso atrapalha a salvação. Então é isso que Jesus quer, o desapego, mas todos devemos ter nossa dignidade, viver bem. Quem não quer viver bem? Ter um emprego bom, viajar, mas a gente tem que ser desapegada, fazer a caridade se puder, então ajudar as pessoas que precisam, é isso que ele está falando. De fato, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso disseram: então, quem pode ser salvo? Jesus disse: as coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então Pedro disse: vê, nós deixamos nossos bens e te seguimos. Jesus disse: eu garanto a vocês, quem tiver deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, não ficará sem receber muito mais durante esta vida. E no mundo futuro vai receber a vida eterna. Está vendo aqui a confirmação como é para ser apóstolo? Pedro falando, ó, Pedro disse: vê, nós deixamos os nossos bens e te seguimos. Porque tem a vocação, existe, tudo é vocação. Quem entra numa profissão ou na igreja sem ter vocação, vai fazer escândalo, vai dar escândalo, vai fazer tudo errado. É vocação para o celibatário, que é para viver. O homem que é chamado a ser apóstolo, ele vive a castidade tranquilamente. Ele não tem aquele desejo sexual como um homem comum tem. Ele fica casto, espiritualmente e materialmente. E tem a vocação matrimonial, o casamento, né, perante a Deus. E tem as vocações: médico, professor, advogado, policial. As vocações, tudo é vocação. Então, quando a pessoa faz algo que não foi chamado para aquela vocação, para aquela profissão, vai fazer as coisas erradas, não vai fazer como realmente tem que ser, vai fazer pessoas sofrer ou até morrer, porque não foi chamado para aquela determinada profissão, daquela determinada função, né? Tudo é vocação. Matrimônio piorou. Quem se casar sem ter que se diz, a certeza de que aquele homem, aquela mulher, ou a mulher ou o homem, foram feitos um para o outro, lá na frente vai querer se separar e não pode, porque o casamento da igreja é indissolúvel, não tem divórcio, existe no civil. Então tem que pedir discernimento a Deus, Espírito Santo, para conduzir em tudo que a gente for fazer, porque senão a gente vai fazer tudo errado, depois se arrepende e não tem mais jeito. Então é bom ter uma vida de oração, procurar mais a Deus, ler a palavra de Deus, a Bíblia, e é isso, ter uma caminhada com Deus. É isso que faz a diferença. Entenderam? Zé, tchau.
Uma boa noite.